Boa noite, pessoal, tudo bem? Gente, hoje é dia 21 de agosto, né? Tá acabando já são 22 horas, 5 minutos para as 22, né? Mas não posso deixar passar essa data sem falar um pouco aqui da minha esposa, né? Hoje tá fazendo um mês que a minha esposa faleceu, Cristiane Klein. E assim, eu quero contar rapidinho, um pouquinho, assim, um resumo do que foi nossas vidas, do que foi a vida dela, né? Para que sirva de inspiração para você, para que sirva para você em alguma parte da sua vida, né? Porque a história que ela deixou foi muito bonita e eu queria compartilhar com vocês. Vou tentar resumir o máximo aqui para não tomar muito tempo. Bom, pessoal, a Cristiane Klein, né? Nós se conhecíamos já antes da gente ter o nosso relacionamento, né? Só que quando eu conheci ela, ela tinha 11 anos de idade e eu tinha 21. Então, assim, a gente nem passava pela cabeça que tudo isso poderia ter acontecido, né? E assim, ela vivia a vida dela, eu vivia a minha, sempre fui da igreja, eu sempre fui evangélico, né? Eu não gosto de dizer evangélico porque assim, eu prefiro dizer cristão, porque eu sempre fui da igreja evangélica, mas assim, eu acho que independente de ser evangélico, ser católico, seja lá o que for, a gente tem que ter fé em Deus, né? Eu costumo dizer cristão, para poder não separar uma pessoa da outra, porque acredito que a Bíblia diz assim, aquele que crê em Jesus Cristo e batizar, esse será salvo. Então, eu prefiro dizer cristão, né? Vamos lá, pessoal. Então, em 2014, nós se reencontramos, né? Através do Facebook. Aí por isso que eu achei por interessante, né? Por bem gravar um pouquinho da nossa história aqui no Facebook. Essa foto no fundo, você tá vendo? Eu vou passando aqui, vai ser meio bagunçado que eu não consigo mexer bem com isso, mas eu vou passando e vou tentando falar um pouco do momento, né? Essa foto foi em Osasco, no barzinho. Ela me conheceu no entrou em contato comigo no Facebook. E aí perguntou pra mim se eu tinha um CD pra dar pra ela. Eu passei o meu CD pra ela, na época eu cantava sertanejo. Ela gostou, né? Ela se apaixonou pelo CD. E aí perguntou pra mim se ela podia ir me ver cantar. Eu falei, pode. Aí marcamos, aí esse dia ela foi me ver cantar, né? Dia 22 de fevereiro de 2014. Aí foi me ver cantar e assim, eu sabia que ela curtia muito. Ela tava com 23 anos nessa época, né? Em 2014. Então a vida dela era curtição, balada. A minha já era mais sossegada, porque eu sempre fui mais reservado, né? E aí tudo bem, chegou lá, ela me viu cantar a primeira parte do show, aí acabou a primeira parte, a gente foi comer um lanche, sentamos para comer um lanche, eu pedi um suco de laranja e uma cerveja, né? Que eu sabia que ela bebia. E aí quando ela voltou, ela tinha ido no banheiro, ela falou assim, de quem é a cerveja? Eu falei, é sua? Ela falou, não, não quero. Aí me deu a cerveja e pegou meu suco de laranja. Eu falei, não, eu não bebo. Ela falou, eu também não bebo, né? E aí eu falei, como você não bebe, Cristiane? Se eu te conheço há tanto tempo. E ela falou, eu bebia, a partir de hoje eu não bebo mais. Né? Eu achei aquele incrível, né? E a partir daquele dia ela não bebeu mais, né? E aí ela falou pra mim que queria mudar a vida dela, queria ser uma pessoa diferente e que ela nunca teve oportunidade. E ela perguntou pra mim se eu teria paciência, né? E aí tudo bem, a gente começou a conversar, fomos se relacionando. E eu falei pra ela que tudo bem, teria paciência com ela, né? E aí ela mudou da água pro vinho. Ela não bebia mais, ela não fumava mais, largou o cigarro, largou a bebida, mudou totalmente a vida dela, parou com balada, parou com tudo isso. Aí com um mês que a gente tava namorando, ela engravidou do meu primeiro filho, né? Isso também é uma história muito bonita, porque na primeira semana do pré-natal a gente foi no médico e a médica falou que o bebê ia nascer em abril, né? E eu falei, não, doutor, ele vai nascer dia 9 de março. Ela falou, por quê? Eu falei, porque é meu aniversário. E ela falou assim, você não sabe nem o que você comeu ontem. Aí a gente riu, né? Minha esposa riu. E aí passou, né? Passou toda a gestação. E quando foi dia 3 de março, minha esposa começou a sentir dor. Foi no hospital, o médico mandou voltar. E dia 4 a mesma coisa, dia 5 a mesma coisa. Dia 6 a mesma coisa, dia 7 ela estava com dor, foi pro hospital, mandou voltar. Aí dia 8 nós fomos no hospital de manhã, mandou voltar. Fomos à tarde, mandou voltar. E quando foi à tardezinha, já começo da noite, ela falou, amor, vamos de novo que eu tô com muita dor. Isso no dia 8 de março. E a gente foi no hospital lá na Vila Mariana. Quando saímos de lá já era 10 e pouco da noite, né? E o médico falou, não, pode ir embora que não vai nascer, não vai internar. Aí ela veio embora. E nós passamos em frente ao Hospital do Campo Limpo às 23 horas e 40 minutos, né? Do dia 8 de março. E ela falou, amor, a gente vai ter que passar aqui, eu não tô aguentando de dor. Aí passamos, o médico examinou ela, quando foi 10 para meia-noite, né? Pediu para internar ela, ela internou. E quando ela chegou no quarto era meia-noite, 0 hora do dia 9. E meu filho nasceu às 1h30 da tarde do dia 9 de março, nasceu no dia do meu aniversário, né? Então isso já é espetacular. Aí tudo bem, nasceu meu filho,
Graças a Deus deu tudo certo. E assim, a Cristiane sempre foi muito guerreira, né? Sempre foi muito guerreira. A gente já estava planejando fazer nossa casa, né? E começamos a fazer nossa casa. Ó, isso aqui é a Cristiane, rebocando parede, tá vendo? Isso aqui era uma mulher guerreira. É por isso que eu falo com todo orgulho, sabe? Com todo orgulho que era uma pessoa espetacular, né? Aqui tá ela mexendo no concreto, ajudou a fazer a minha casa, sabe? A nossa casa, né? E é por isso que eu falo que a Cristiane era espetacular, espetacular, né? Eu vou passando algumas fotos aqui, ao fundo, ó, você vê, pessoa com a mão na massa. Isso aqui ela tinha 23 anos, né? Então, aí eu vou passando aqui para vocês, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Nasceu meu filho e nós éramos uma família muito abençoada, né? Um casal muito abençoado. Tudo dava certo, ela fazia bolo, né? E eu ia vender na rua, que nós estávamos desempregados, que eu resolvi parar de cantar, que a música estava muito fraco, o comércio. E aí ela fazia pamonha, eu ia vender, e assim foi. E aí passou o tempo, essa nossa família, esse é meu filho. Esse é o Vitor Gabriel, o filho dela do relacionamento anterior, né? E a gente vivia muito bem, uma família abençoada, muito abençoada, Deus sempre abençoando muito. E aí a gente resolveu se casar, né? Casamos na igreja, tudo lindo, ela realizou o sonho dela. O dia do casamento foi uma prova danada, foi uma dificuldade. O rapaz que ia buscar ela no salão de beleza não conseguiu ir, aí eu tive que ir, né? O próprio noivo foi buscar ela e ela falou assim: nossa, amor, os outros dizem que dá azar, né? Eu falei: então, mas no nosso caso vai dar sorte, a gente vai ser um casal muito feliz. Aí casamos, né? E, e deu tudo certo. Eu fui buscar ela na igreja, tudo muito lindo. Aí aqui a nossa família, né? Esse nosso bebê. E essa era a nossa família. Eu, minha esposa, Natan Estevam, meu filho de 2 anos, e o Pedro Lúcio, meu filho de 5. E vivíamos muito bem, né? Muito, muito bem. Até que, sempre muito unido, né? Resolvemos um dia fazer a nossa empresa, criar a nossa empresa. Eu sempre trabalhei de locutor, né? E aí eu falei pra ela: amor, surgiu uma oportunidade de eu voltar a ser locutor. O que você acha? Ela falou: ah, legal. Eu falei: só que eu queria fazer uma empresa, pra gente montar a empresa para fornecer locutores, né? Contratar locutores terceirizados e fornecer para as lojas. Ela falou: tá bom, vamos fazer. Fizemos a empresa deu muito certo. Para quem pensa que a Cristiane ficou comigo porque eu tinha dinheiro, não, muito pelo contrário, tá? A minha vida só começou a ser abençoada após eu me casar com ela. E a nossa empresa cresceu de uma forma espetacular, né? E eu vou até mostrar aqui, tem uma foto aqui, essa é a nossa equipe que a gente estava na época que ela descobriu que estava doente. Todos esses, tá vendo todos da foto aqui, são todos prestadores de serviço que prestavam serviço para a nossa empresa, né? Até o começo da pandemia, estava tudo muito bem, ela bem realizada, né? Aí quando foi em junho do ano passado, de 2019, nós descobrimos um caroço na mama dela, né? E aí nós achamos que era leite empedrado, porque ela estava amamentando o Natan, né? O meu filho menor, o mais novo de 2 anos. E deixamos, né? Fomos tratando, ela colocava água morna para ver se dissolvia o leite empedrado, mas aí foi aumentando esse caroço e aí a gente descobriu que não era leite empedrado. Resolvemos fazer o exame fizemos no SUS, né? Demorou muito para sair, saiu quase de 5 meses depois, né? A biópsia que fez. E aí descobrimos que ela tinha um câncer de mama. E quando a médica ligou para ela buscar o resultado da biópsia, né? Ela foi buscar. E ela entrou no médico sozinha, eu não pude entrar por causa da pandemia, né? E aí ela falou: amor, eu tenho uma má notícia para te dar. Eu falei: qual é, amor? Ela falou: é câncer, assim, e é maligno, né? Aí aquilo ali para mim foi uma dor terrível quando ela falou, mas assim, a Cristiane, quando eu conheci ela, ela não tinha fé em nada, ela achava que nada podia dar certo, né? Devido a ela sofreu muito na infância, sofreu muito na juventude, então ela era uma pessoa muito sofrida, ela não tinha fé de que as coisas poderiam dar certo, né? Só que até esse dia, nossa empresa estava tudo dando certo, nosso casamento estava certo, abençoado, e assim, ela aprendeu a ter fé. A partir do momento que ela me conheceu, ela aprendeu a ter fé, né? E naquele dia eu falei para ela: amor, vai dar tudo certo, tá? Vamos ter fé em Deus que vai dar tudo certo. E ela falou: amém, amor, vamos ter fé, né? E aí eu vim, voltamos do médico, né?
parei no portão de casa aqui, na porta de casa, deixei ela e falei, amor, eu vou ali que eu vou resolver um negócio e já volto. Ela falou, tá bom. Aí ela desceu para casa e eu peguei o carro e fui resolver o negócio. Mas na verdade eu não ia resolver nada, eu só falei para ela que eu ia resolver porque eu precisava chorar, sabe? Aí eu parei o carro na rua de trás, entrei dentro do carro, encostei assim perto de uma pracinha e chorei. Chorei, liguei para todos os meus amigos, né? Falei, gente, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração, porque a minha esposa tá com câncer. Aí todos eles ficaram de boca aberta, né? Uns não tinham nem o que falar, porque a minha esposa era muito jovem. E, e alguns não ficaram sem palavras, né? E aí eu chorei aquele dia, não deixei ela ver, porque se ela me visse chorar, ela ia ficar desesperada, né? E tudo bem. Começamos a fazer o tratamento. Comecinho de 2020, começamos a fazer o tratamento. E aí ela começou a fazer a quimioterapia, né? Nós acreditávamos que ia dar tudo certo, que ia ter o sucesso. Essa foto aqui foi a primeira quimioterapia dela, sabe? Ela estava bem, minha esposa estava muito bem. O cabelo dela não caiu, né? Ela foi no cabeleireiro, cortou o cabelo, ela tinha o cabelo bem longo, ela cortou e doou para fazer uma peruca para quem precisasse. E estávamos indo tudo bem, né? Ela tratou, aí fez a primeira quimioterapia. Quando foi a primeira foi em maio, a segunda foi em junho, né? A segunda quimioterapia foi em junho. E ela fez também, porém assim, a quimioterapia não estava respondendo, né? O câncer não estava sendo combatido pela quimioterapia. E aí quando ela estava caminhando para fazer a terceira, né? Aí ela começou a sentir algumas dores no abdômen. E eu me lembro até hoje, quando ela descobriu que estava com câncer, ela falou assim, nossa, mamãe, a gente vive tão bem, né? Nós temos um casamento abençoado, a gente não briga, a gente não tem ofensas, nosso lar é abençoado, nossos filhos é abençoado, a nossa família é linda. E eu vou e pego uma doença dessa, né? Eu falei, amor, vai dar tudo certo, tenha fé. Tenha fé que vai dar tudo certo. E a gente começou a orar, né? Ela fazendo a quimioterapia e a gente orando. Só que assim, desde o começo que a gente descobriu, a gente começou a orar, né? E toda vez que eu orava por ela, em 99, eu aceitei Jesus numa igreja evangélica Avivamento da Fé. E quando eu cheguei nessa igreja, o pastor Dejair, que é o pastor presidente dessa igreja, né? Ele estava contando testemunho. E o testemunho dele era que a esposa dele, né? A primeira esposa dele, tinha pego um câncer, né? E ela faleceu desse câncer. E aquilo foi muito dolorido, deixou ele com 3 filhas, né? E eu ouvindo aquele testemunho, eu chorei muito. Eu falei, meu Deus, como é que pode, né? Mas isso foi em 99, né? E aí, 2020, eu tô com meu casamento tudo feliz, tudo abençoado, né? A minha esposa abençoada, e aí eu descobri que ela estava com câncer. E aí, toda vez que eu colocava as mãos para orar sobre ela, eu orava com ela, orava com meus filhos, falava, vamos orar para Deus curar a mamãe? Vamos, a gente orava. E eu orando por ela, e Deus trazia na minha mente a ex-esposa do pastor Dejaí, né? E eu falava, não, a esposa dele faleceu porque Deus tinha um propósito na vida dele, a minha vai ser diferente. E toda vez foi assim, durante todo o ano que a gente orou, foi assim, né? E aí quando foi agora no mês de junho, que ela ia fazer a terceira quimioterapia, ela sentiu dor, e aí foi pro médico. E o médico descobriu que o câncer de mama dela, ele tinha crescido muito rápido, ele já estava no fígado, né? E assim, o fígado estava inchado, por isso ela estava com dor no abdômen. Aí tudo bem. A gente continuou com fé, eu continuei acreditando que Deus ia curar ela, né? Continuei acreditando que Deus ia fazer um milagre. E ela ficou internada 2 semanas, né? E os médicos não descobriram o que era. Tentaram, fizeram bastante exame. Esse foi o dia que ela ficou internada. Aí ela ficou internada e eles descobriram que depois de 1 semana que ela estava internada, conseguiram ver que o fígado dela estava inchado, né? E por isso estava causando dor. Aí tudo bem. Ficou internada, voltou para casa, né? E eu fui buscar ela. Só que quando eu fui buscar ela, ela estava muito inchada. As pernas dela estavam inchadas, o abdômen estava inchado. E eu achei estranho, né? Eu falei pro médico, eu falei, doutor, ela é inchada assim. Ele falou, não, vai desinchando normal. Eu falei, tá bom. Aí trouxemos ela para casa, ela ficou 3 dias em casa. Só que ela inchada, ela falou, moço, se continuar inchada, a gente precisa voltar pro hospital. Eu falei, tudo bem. Aí voltamos pro hospital, né? E voltamos pro hospital e aí o médico pediu para internar ela de novo, porque ela estava muito inchada, muito, muito, muito. E aí internou ela novamente, né? E eu deixei ela um dia, deixei na noite, né? No outro dia
Eu falei com ela, tava tudo certo, eu fui lá, levei algumas roupas para ela. E quando foi a noitezinha, 9 horas da noite, eu falei com ela pelo WhatsApp, né? Que eu fazia chamada de vídeo e a gente orava junto para Deus curar. E aí ela falou que tava tudo bem, falou, amor, tá tudo bem, tá? Eles vão tentar tirar o líquido do meu abdômen, mas tá tudo bem, já tô melhorando, tá bom? Eu falei, tá bom, amor, graças a Deus, né? E aí desliguei. Quando foi 10 e pouco da noite, antes de dormir, eu sempre orava com ela, né? Ela tava internada, eu não podia ir lá, e nós orávamos pelo WhatsApp. E aí eu liguei, ela não atendeu. Aí eu liguei de novo, ela não atendeu. Aí quando foi dormir, né? Quando foi no outro dia de manhã, eu liguei para dar bom dia, ela não atendeu. E eu tava começando a ficar preocupado. Aí eu estava fazendo um trabalho na casa da minha irmã e o médico ligou. Ele falou, seu Luciano, você pode comparecer no hospital? Eu falei, posso. Aí compareci no hospital, como ele me pediu. E eu no caminho eu tava pensando, puxa, ele deve estar. Eu acho que ele vai pedir para eu assinar autorização para tirar o tumor do fígado dela, né? Alguma coisa. E fui todo confiante e orando dentro do carro. Eu falei, meu Deus, abençoa, abençoa que dê tudo certo. Aí quando chegou lá, ele com a cara de preocupado, ele falou, Luciano, você pode sentar? Eu falei, posso. Aí eu sentei, ele falou, você sabe o que acontece com a sua esposa? Eu falei, olha, doutor, eu sei que ela tem um câncer de mama, né? Sei que ele espalhou pro fígado, e só que o do fígado é pequeno, e assim, a gente tá acreditando que vai dar tudo certo, que a quimio vai responder, e Deus vai abençoar e vai curar ela. E aí ele falou, então, Luciano, é quase isso. A sua esposa tem um câncer de mama, tem um nódulo no fígado, só que assim, ele deixou de ser pequeno. E ele já cresceu, tá muito grande, e por isso que ela tá sentindo dores. Eu falei, tá bom, doutor, mas a gente vai continuar orando e Deus vai fazer um milagre. Ele falou, Luciano, eu sinto muito em te dizer, mas eu preciso que você reúna a sua família, né? Eu vou separar ela numa sala, e você reúna a sua família, porque ela pode falecer a qualquer momento. Que de ontem para hoje ela piorou de um jeito, e ela não fala mais, ela não consegue se levantar, não consegue se alimentar, né? E eu falei, meu Deus, doutor, mas de ontem para hoje? Ele falou, de ontem para hoje. O câncer dela é muito agressivo. E eu falei, não, a gente vai continuar orando. Ele falou, Luciano, eu nunca vi até hoje. Eu sou médico, ele é um médico do Albert Einstein. Ele falou, Luciano, até hoje eu nunca vi ninguém ser curado desse câncer que ela tem, do tipo que ela tem, eu nunca vi. Já vi de outros cânceres, desse eu nunca vi. Eu falei, tudo bem, doutor, mas Deus vai curar. Ele falou, faz o seguinte, reúne sua família, pede para eles virem, eu vou liberar para você ficar com ela, porque ela vai falecer, Luciano, a qualquer momento. E eu falei, meu Deus, aí eu chamei a família dela, chamei os irmãos, chamei todo mundo foi visitar ela, né? E aí ele falou assim, eu vou te levar lá e você fica com ela no quarto, tá? Eu falei, tá bom. Aí quando eu cheguei lá, ele falou assim, ó, ela tá dormindo, ela só dorme. Porque o fígado tava atrapalhando o funcionamento do cérebro, né? Tava tudo atrapalhando por causa do fígado. E aí ele falou, Cristiane, aí ela falou, oi. Aí ele falou assim, olha quem eu trouxe pra te ver. Aí quando ela me viu, né? Quando ela me viu, ela falou, ah, amor, você tá aqui? Aí eu entrei, eu dei um abraço nela. Eu não acreditei na cena que eu vi, né? A mulher forte, a mulher guerreira que mexia concreto, a mulher que me ajudava na obra, né? Não conseguia se levantar para me abraçar. Ela tentou me abraçar, o braço dela caía. E eu falei, você tá bem? Ela falou, tô bem. Ela já estava bem magra, da noite pro dia, ela estava magra, sabe? Eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha esposa, Senhor. E aí eu abracei ela, orei por ela. E o médico falou, Luciano, eu vou sair, vou preparar um quarto pra gente levar ela, porque aqui não pode ter visita, e lá no quarto eu vou liberar a visita para todo mundo. Eu falei, tá bom, doutor. Aí eu abracei ela, orei com ela. E eu lembro que tinha uma senhora do lado, na cama do lado. Assim que eu terminei de orar pela minha esposa, essa senhora falou, moço, eu falei, oi. Ela falou, você pode orar por mim? Eu tô com muita dor. Eu falei, posso? Aí eu peguei nas mãos dela, Maria Lúcia é o nome dela, orei por ela. E ela falou, obrigado, tá? Que Deus abençoe. Eu falei, amém. Aí eu fiquei ali conversando com a minha esposa, eu falei, amor, me perdoa, tá? Por tudo que eu deixei de fazer. E ela falou assim, amor, você, se não fosse você na minha vida, eu não seria ninguém. Ela falou pra mim, né? Ela falou assim, do seu lado, tudo que eu tô passando é como se não fosse nada, porque você me passa a confiança e pra mim tá tudo bem. E aí ela desmaiou de novo e dormiu. Aí nesse dia todo mundo foi visitar ela, foi os irmãos dela, né? Foi a mãe dela, foi algumas tias, foi minha família, minha mãe, minhas irmãs. Nesse dia ela conseguiu falar com todos os irmãos, tinha alguns que ela não falava há muito tempo, ela conseguiu falar com todo mundo. E aí tudo bem, aí eu falei pro médico, né? Eu falei, doutor, o que vocês estão fazendo? Qual o tratamento vocês estão fazendo para ela? Ele falou, ó, Luciano, não tem tratamento para ela, né?
O único tratamento que nós estamos fazendo é dar remédio para dor, para que ela tenha uma morte sem dor, sabe? Eu falei, doutor, então vamos fazer assim, eu vou levar minha esposa embora. Vou levar minha esposa embora porque remédio para dor eu dou em casa. Ele falou, então, Luciano, mas a gente não tem mais o que fazer, a medicina já desacreditou ela, o câncer dela é muito grave. E aí passou, amanheceu no outro dia, eu conversei com a gerência do hospital, eles falaram, não, tudo bem, você pode levar, mas é responsabilidade sua. Ela pode falecer em casa. Eu falei, tudo bem. Aí preenchemos os papéis, levamos ela para casa, né? Na verdade eu levei para casa da minha irmã, porque o acesso para socorrer era mais rápido. E ela ficou toda feliz, ela falou, amor, a gente já vai para casa? Eu falei, já vamos. Coloquei ela no carro e levei ela para casa, ela foi desmaiada no carro, sabe? Não falava nada, com os olhos abertos, mas... E chegamos lá, colocamos ela lá e eu falei, meu Deus, me ajuda, faz um milagre agora, pai, eu preciso de um milagre. E aí ela passou, eu levei ela para casa no domingo. Ela passou a noite do domingo com meus filhos, ela ficou muito feliz quando viu os meninos, né? Porque no hospital ela não podia receber visita, aí passou com os meninos, aí minha família toda foi lá ver ela. E ela estava bem na segunda, né? No domingo para segunda. Aí na segunda ela passou o dia inteiro com a gente, né? Aquela mulher forte que vocês viram na foto. Eu tinha que dar comida na boca dela, eu tinha que dar banho nela, porque ela não conseguia, e ela tão guerreira, às vezes eu tava dando comida para ela pegava a colher da minha mão e falava, não, amor, deixa que eu como. Eu falei, não, amor, você não consegue. Ela, consigo. Aí ela pegava a colher e deixava cair, aquilo partia meu coração, sabe? Ela não conseguia segurar o copo, não conseguia segurar o prato. Eu falei, meu Deus, faz um milagre com a minha esposa, Senhor. Mas é assim, gente, tem doenças na vida que Deus vai curar. E tem que ela vai vir para levar você embora, ou eu, ou qualquer outra pessoa, né? Tem doença que, por mais que a gente ore, se chegou a hora, a gente vai embora. Eu estava vendo todo mundo preocupado com o coronavírus, né? Não, coronavírus, mas lá no hospital onde a minha esposa estava, tinha dezenas de pessoas na fila desacreditadas para morrer de câncer. Dezenas, sabe? Pessoas que os parentes nem iam ver mais. E aquilo partia meu coração, sabe? E as pessoas com medo de pegar coronavírus, que coronavírus está matando. Gente, só vai morrer quem chegou a hora. Que se não chegou a hora, se Deus não declarou que é o seu dia, não vai morrer. Pode ficar em paz, tenha fé em Deus, que a gente só vai morrer quando chegar a hora. Aí tudo bem, minha esposa ficou em casa na segunda. Quando foi segunda para terça, ela passou mal, né? Passou mal à noite. E ela falou assim para mim, amor, eu vou morrer. Eu falei, não, você não vai morrer não. Ela falou, eu vou. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus, você não vai morrer. Aí fui lá pedir um oxigênio, cilindro de oxigênio para tratar dela. Ela usou o oxigênio, que ela tava com falta de ar. E assim, ela melhorou, né? E aí eu falei, graças a Deus. Mas aí quando foi 3h30 da manhã, 4 horas da manhã mais ou menos, eu sentei, né? Eu deixei ela na cama e eu sentava no chão, nos pés da cama, porque eu não queria dormir para caso ela passasse mal eu visse, né? E aí eu cochilei rápido, e no meu sonho, eu sonhei que ela estava saindo, né? A sala onde nós estávamos com ela estava cheia de gente, e o pessoal eu estava sentado no chão, cochilando, no lugar mesmo que eu cochilei, e eu olhava, o pessoal estava na minha frente, tapando a porta que saía para a varanda, né? E eu via o pessoal dando tchau, tchau, Cristiane, tchau, tchau. E aí no sonho eu levantei e olhei por cima do pessoal e eu vi ela saindo pela porta. Ela estava com as vestes brancas saindo pela porta e indo embora. E eu levei um susto, eu acordei no susto, aí eu fui olhar na cama e ela estava lá. Eu falei, graças a Deus foi só um sonho. Mas isso foi de segunda para terça, né? Na madrugada de terça já. E aí quando foi de manhã ela passou mal de novo e ela falou, amor, preciso que você me leve para o hospital, porque eu não quero morrer em casa, você não pode deixar eu morrer em casa. E eu falei, você não vai morrer em nome de Jesus. E aí ela desmaiava de novo. Ela tinha assim alguns relances, né? Ela acordava, falava e depois ela desmaiava de novo. E aí eu me lembro que o pastor Fernando me ligou, é um amigo meu de muito tempo, né? Ele falou, Luciano, como é que tá a sua esposa? Eu falei, ó, pastor, ela tá passando mal, eu tô em casa esperando a ambulância para levar ela para o hospital. Ele falou, eu posso orar por ela? Eu falei, posso, pode. Ele falou, ela tá falando? Eu falei, não, pastor, ela não fala, só de vez em quando que ela acorda e fala alguma coisa, mas a gente fala com ela que ela não responde. E aí ele falou, põe o celular no ouvido dela. Eu coloquei, aí ele falou, paz do Senhor Jesus, Cristiane. Ela falou, amém. Ele falou, você crê? Ela falou, eu creio, em nome de Jesus. E ele orou por ela, desligou o telefone, ela desmaiou de novo, sabe? Já não respondia mais. Eu falei, meu Deus, que... Aí levamos, né? Na ambulância a gente foi naquela briga. Os batimentos cardíacos dela na ambulância estavam 48, aí eu orava, ia para 70, aí eu parava de orar, descia para 48 de novo. Isso é para você que crê, sabe? Que você que não crê, passe a crer em Deus, porque Deus ele está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo.
queira a gente ou não, e o que ele faz é o melhor. Um dia, naquele grande dia, nós vamos entender que o que Deus faz é o melhor. Aí tudo bem. Chegou no hospital, o médico estabilizou ela, né? Os batimentos cardíacos foi para 98, 100, 100 e pouquinho, já estava normal. A saturação estava bem, o oxigênio, tudo bem, só que ela ainda estava com falta de ar, né? E aí o médico após ele estabilizar ela, ele me chamou e falou, Luciano, qual a situação da sua esposa que você pode me dizer? Eu falei, ela estava no hospital público, né? O médico desacreditou, aí eu levei ela para casa, estávamos cuidando dela em casa e hoje ela passou mal. E aí eu resolvi trazer para cá, né? Esse hospital era particular, o Hospital Santa Paula. Hospital muito bom, por sinal. E o médico falou isso, é só isso que eu queria saber, porque assim, ela tem pouco tempo de vida, ela vai falecer ainda hoje. Eu falei, não vai, doutor, a gente tá orando, Deus vai curar ela. Ele falou, Luciano, você precisa aceitar que tá chegando a hora dela partir. Quanto menos você aceitar, mais dolorosa vai ser a partida dela, né? E aí, conversa vai, conversa vem. Aí eu falei, doutor, eu preciso que você faça o que for preciso para que ela sobreviva. Ele falou, tudo bem. Ele falou, tem um procedimento que a gente precisa fazer para tirar o líquido do abdômen dela, que ela está sem respirar, porque o abdômen dela está sendo pressionado, o pulmão, por causa do líquido do abdômen. Falei, tudo bem, doutor. Aí ele foi fazer esse procedimento, ele falou, é caro, não vai funcionar, mas você quer que eu faça, a gente vai fazer. Ele foi fazer o procedimento, e aí ele falou, dona Cristiane, aí ele disse que ela levantou a cabeça e falou, pois não, doutor. Ele falou, eu vou te furar, tá? E vou tirar o líquido que está no seu abdômen para te ajudar a respirar. E aí ela falou, não, doutor, não me fura e nem me toca mais, porque eu já estou indo embora. Está chegando a hora de eu ir embora. Né? E aí ele voltou e falou, Luciano, eu não vou fazer porque a sua esposa falou que não é para mim fazer, que ela já está partindo. Eu falei, doutor, ela não sabe o que ela está dizendo, ela está sabe, ela não está ela não está em si para poder resolver. Eu quero que o senhor faça, doutor. Ele falou, Luciano, mas a gente precisa respeitar, né, o que o paciente quer. Eu falei, doutor, mas se fosse eu na cama ali, doutor, ela iria te pedir para fazer, doutor, eu preciso que o senhor faça. Ele falou, mas é caro, não vai resolver. Eu falei, não tem problema, doutor, a gente faz, a gente vende o carro, a gente paga. Ele falou, tudo bem, eu vou fazer. Aí ele foi e fez, contra a vontade dela, né? Antes dele fazer, ele falou, então vai lá, tenta convencer ela. Aí eu conversei com ela, chamei, amor, acorda, amor, eu preciso que você autorize o médico a fazer o tratamento. E ela não me respondia. E o médico, ela respondeu, dizendo que não, mas para mim ela não respondeu nada. Aí eu falei, doutor, ela não está falando. Ele falou, mas comigo ela falou, Luciano. Eu falei, tudo bem, doutor, mas faça então, por respeito à minha pessoa, e se ela sobreviver, o senhor depois ela vai me agradecer por isso. Ele falou, tá bom, vamos fazer. Ele fez o procedimento não adiantou, ele falou, eu fiz, mas como eu te falei, não adiantou muita coisa, tá? Ela continua igual, ela ainda vai falecer hoje. Aí ele me chamou para a sala dele e falou, vamos ali que eu preciso conversar com você. Aí me sentei, né? Ele falou, Luciano, eu sei que você parece ser um esposo muito bom, o seu casamento parece que é muito feliz, sabe? Vocês parecem que se amam muito, porque senão você nem estaria aqui, na situação que a sua esposa está, você nem estaria aqui. Né? E aí ele falou assim, mas você precisa entender uma coisa, eu sei que você tem fé em Deus, eu sei, mas eu estudei, e você precisa entender uma coisa, quando chega o momento de partir, o paciente sabe. Nós médicos não sabemos, você não sabe, mas ela sabe. O estágio que ela está ali, ela já está ciente que ela vai partir. Né? Só quem sabe desse momento é ela, e ela está dizendo que vai partir, você precisa aceitar, porque senão você vai sofrer mais. E aí eu falei, tudo bem, doutor, mas Deus não me avisou que eu estou orando, eu tenho fé, a fé que eu estou orando por ela é para ela ser curada. E ele falou, tudo bem, mas Deus tem os propósitos dele, Luciano. Eu falei, mas ele não me falou que ela não ia ser curada. E aí passou um tempinho, eu ali perdendo tempo com ele, né? Aí o enfermeiro bateu na porta e falou, você que é o esposo dela? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, a sua esposa faleceu, ela acabou de falecer, tá? Eu falei, tá bom. Aí ele falou para mim assim, ela pediu para mim te chamar, né? Ela falou, meu esposo tá aí? Ele falou, tá. Aí ela falou, chama ele para mim, por favor. Aí ele veio me chamar e quando ele voltou ela já tinha falecido, eu não consegui falar com ela. Mas se bem que eu acho que foi de Deus que eu não vi ela partindo, porque se eu tivesse visto, talvez o meu sofrimento seria maior, né? Eu já sei o que ela diria, ela iria dizer para mim cuidar dos meninos, iria me agradecer por tudo, que ela era uma pessoa muito grata, ela sempre me agradeceu, ela vivia muito feliz. Nós fomos casados por 6 anos e meio, quase 7. E assim, a gente nunca teve uma briga, uma discussão, sabe? Uma ofensa, nunca tivemos. Nunca, nunca, nunca. Pode perguntar para a família dela, para a minha família, para os vizinhos, nunca teve uma desavença.
A não ser quando ela engravidou do meu primeiro filho, que ela pegou enjoo do meu perfume, né? E ela não queria me ver, ela não queria falar comigo. Mas ali a gente ainda não era casado, né? E aí depois que meu filho nasceu, tudo ficou bem, a gente foi para a igreja, né? Casamos, deu tudo certo, graças a Deus. Mas naquele momento eu estava perdendo a minha esposa, né? A minha esposa de minha companheira, minha amiga, minha guerreira que me ajudava em tudo, a mulher que levantou a minha vida, sabe? Financeiramente eu fiquei bem por causa dela, né? Por causa da ajuda dela, porque eu sozinho nunca tinha conseguido. E aí naquele momento eu comecei a questionar Deus. Eu falei, meu Deus, mas por quê? Por que que o Senhor não me avisou que o Senhor ia levar ela, que ela não seria curada? Pessoal, eu peço perdão, tá? Porque toda vez que eu toco no assunto eu choro. E aí Deus, não sei se você acredita, mas Deus falou assim para mim, Deus falou assim para mim, eu avisei você que ela não iria, que a doença não seria curada. Porém você não podia entender, porque se você entendesse, você ficaria triste, cabisbaixo, ela ficaria triste, cabisbaixo, e ela iria enfrentar a doença com mais dificuldade. Eu precisava que você continuasse com a sua fé e que ela continuasse com fé, porque ela faleceu, mas não sofreu. Ela foi salva, né? E eu falei, mas como, Senhor? Como é que o Senhor falou para mim? E ele falou, todas as vezes que você lembrava da ex-esposa do pastor Dejaí, era eu falando que ela não ia sobreviver, que essa doença era para levá-la. Né? Porém, eu não compreendia, né? Porque eu não podia compreender. Você já imaginou se ela olhasse para mim e me visse cabisbaixo, né? Me visse triste? Porque se eu soubesse que ela ia falecer, eu iria ficar triste, né? A fé não seria a mesma. E Deus sabe de todas as coisas, né? E aí, naquele mesmo momento, eu me lembrei do sonho. Eu não tinha lembrado do sonho. Eu sonhei que eu via ela saindo pela porta, né? O pessoal dando tchau e ela indo embora, mas eu não lembrei daquele sonho o dia inteiro. E naquele momento, Deus me lembrou do sonho. Falou, eu te mostrei em sonhos ela indo embora. E aí veio o sonho na minha mente, eu falei, meu Deus do céu. E aí me veio uma paz, né? Eu fiquei em paz naquele momento. Eu falei, tudo bem, Senhor, obrigado. Obrigado pelo privilégio de eu tê-la conhecido. Obrigado pelos quase 7 anos que eu passei casado com ela. Foram 7 anos incríveis, sabe? A gente fez tanta coisa, tanta coisa. Tem coisas que eu não posso falar aqui porque nem todo mundo vai entender. Mas assim, nós éramos um casal que a gente não tinha mentira. Tudo que acontecesse comigo na rua, seja lá o que for, tudo que você imaginar aí que acontecesse comigo na rua, eu chegava e contava para ela. E ela sentava comigo e falava, tudo bem, amor, a gente é isso, a gente é ser humano, a gente é falho, né? Tudo, a gente não brigava por nada, a gente não tinha mentira entre nós, né? Era tudo muito transparente, um casamento abençoado. Mas aí Deus resolveu levá-la, né? E assim, é o que eu digo, quando chega a hora da gente ir, a gente pode tropeçar e cair, a gente vai morrer. Quando não é a hora de morrer, a gente pode pegar câncer, pode pegar AIDS, pode pegar o que for. Deus vai curar e vai livrar. Mas quando chega a hora da gente partir, porque assim, Deus não iria tirar a mãe de 2 filhos, hoje eu tenho um filho de 2 anos, um de 5, e uma esposa de um casamento abençoado, onde ela era muito feliz. Deus não ia tirar se fosse por pouca coisa. Deus atirou porque chegou a hora e ele queria levá-la salva, né? Eu costumo dizer assim, ó, Deus me emprestou a Cristiane, né? Ele me emprestou a Cristiane triste, quando eu conheci ela, ela era triste. Ela vivia embalada, vivia bebendo para poder esquecer os traumas da vida que ela já teve, né? E eu entreguei para ele uma Cristiane feliz, né? Abençoada, alegre, realizada. Ela realizou todos os sonhos dela comigo, né? E assim, só que eu não sabia que ia ser tão rápido. Ele me emprestou ela por 7 anos, chegou o dia dele pedir. Dia 21 de julho de 2020, às 16h30, ele falou, Cristiane, vem, volta para os meus braços. E ela foi salva. Eu vou mostrar aqui para vocês, né? Ela foi salva. Eu queria só que vocês acompanhassem esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Esse dia foi o dia do batismo dela. Acompanhe um pouquinho para vocês verem. Eu tenho a certeza que ela está salva, né?
minha esposa linda sendo batizada, né? É assim, às vezes, se você não acredita nisso, eu vou falar para você, acredite. Acredita porque Deus é poderoso, né? Deus é aquele que nos dá a vida, Deus é aquele que nos dá o fôlego de vida, a saúde. Deus é aquele que dá a vida e aquele que tira a vida, né? Quando chega a hora de Deus levar, e Deus levou minha esposa porque ela estava pronta, né? Ela estava salva, então ela não corre mais o risco de perder a salvação dela. Hoje ela está do lado do Pai, no paraíso, e um dia nós vamos todos nos encontrar lá. E é o que me consola, sabe? Minha esposa foi embora com 28 anos de idade, mas ela foi para um lugar melhor. Deus não iria tirar a mãe dos meus filhos, a esposa maravilhosa que eu tinha, simplesmente por querer tirar. Não, ele tirou porque ele tinha algo melhor. O que ele tinha de melhor? A salvação dela, né? O bem maior que um ser humano pode conseguir é a salvação. Minha esposa era uma pessoa boa, minha esposa não gostava de mentira, minha esposa era honesta, minha esposa estava nos caminhos do Senhor, minha esposa buscava a Deus. Então, se você não crê, a Bíblia fala assim, que quando Jesus foi crucificado, tinha dois ladrões, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E um deles estava zombando de Jesus, né? Falou, você não é o poderoso? Por que você não se salva daí e não salva nós também? E aí o outro olhou e falou assim, como você tem coragem de dizer isso com o mestre? Nós estamos aqui porque nós somos culpados, nós somos ladrões. Mas este homem, Jesus, nada fez. Esse homem está sendo condenado injustamente. E aí ele olha para Jesus e fala, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino? E aí Jesus fala para ele assim, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Sabe o que é isso? É Deus perdoando os nossos pecados. Nós não somos santos. Ninguém é santo. Eu não sou santo, você não é santo, a Cristiane não era santa. Porém, Deus, Jesus veio ao mundo, né? Deu a vida dele por nós na cruz, para perdoar esses pecados que nós cometemos, às vezes involuntariamente, né? Claro que a gente precisa estar buscando a Deus, mas a gente não consegue ser santo. A gente se esforça para não fazer as coisas erradas, a gente tenta ser honesto, a gente se esforça para fazer tudo certinho, mas sempre a gente vai deslizar em alguma coisa. E foi para isso que Jesus morreu na cruz, para perdoar os meus e os seus pecados, né? É por isso que eu creio, eu acredito, é por isso que eu estou em paz. Porque assim, a minha parte como esposa eu fiz, eu ajudei a minha esposa, e aí chegou a hora de Deus levá-la, Deus levou ela salva, né? E eu só tenho a agradecer a Deus pelos quase 7 anos que eu passei ao lado dela, um casamento perfeito, um casamento sem brigas, sem confusão, né? Sem mentiras, e eu só tenho a agradecer a Deus. E eu espero que essa história sirva de incentivo para você, para o seu relacionamento, né? Se tá ruim, busque em Deus para que melhore. Mas assim, para o relacionamento estar bom, não é só Deus quem vai fazer o milagre. Tem que partir de nós, né? Então, se você está com problema de saúde, ora a Deus, pede para Deus que Ele vai curar, né? Deus só não vai curar se não for a hora se for a hora da gente partir, aí Ele não vai curar. Mas assim, coloca tudo nas mãos de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus está no controle de nossas vidas. E assim, eu tenho certeza de uma coisa. Aqueles que praticam o bem, ou pelo menos que tentam praticar o bem, né, que se esforçam para praticar o bem, naquele grande dia, estará todos unidos no paraíso de Deus. Se você não acredita nisso, passe a acreditar, porque assim, eu sou testemunha viva. Eu nunca vi uma pessoa partir para falecer como a minha esposa foi, feliz, sabe? Bem, com fé até o último minuto. E assim, não pense que as suas orações não foram ouvidas, porque foram ouvidas, tá? Deus não curou ela carnalmente, mas curou para toda a eternidade. O câncer que machucava ela não machuca mais ela, né? As dores que ela sentia, ela não sente mais. E a Bíblia diz que os salvos irão herdar, né, a Nova Jerusalém, onde não há mais nem pranto e nem dor. E assim, eu acredito muito, é o que eu ensino para meus filhos. Eu falo, filhos, nós temos que buscar a Deus, nós temos que tentar fazer as coisas certas, para que a gente possa encontrar a mamãe naquele grande dia no paraíso, tá bom? E essa mensagem fica para você também. Se você saiu dos caminhos do Senhor, volta para Ele. Se você nunca procurou conhecer a Bíblia, procure conhecer, porque na Bíblia tem um Deus de verdade, um Deus que fala, um Deus que faz milagre, um Deus que salva, né? E assim, hoje, completando 1 mês do falecimento da minha esposa, eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, todos vocês pelas orações que todos fizeram, né? Porque se tornou uma corrente no Facebook, orando pela minha esposa. E assim, deixar claro que a minha esposa não morreu de coronavírus, ela faleceu de câncer, né?
E eu peguei coronavírus. Assim que eu enterrei a minha esposa, eu peguei Covid-19. Fiquei 2 semanas, né? Sem sentir gosto, sem sentir cheiro de nada. Mas graças a Deus sarei. Nem no médico eu fui, eu mesmo fui na Drogazil, fiz o exame, deu positivo, porque eu já estava com sintomas, né? Aí deu positivo. Aí comprei azitromicina, tomei, e graças a Deus estou bem. A minha irmã também pegou, está bem também, graças a Deus. E você vê, nós pegamos coronavírus e estamos bem. A minha esposa faleceu de câncer, então é assim, só vai falecer quem tiver na hora de falecer, quem Deus resolver levar, né? Então, que fica essa mensagem para vocês, esse agradecimento a Deus, né, pelo tempo que eu conheci a minha esposa e por tudo que Deus fez na vida dela através da minha vida e o que Deus fez na minha vida através da vida dela, né? Agora eu preciso conviver com essa dor e com essa saudade, a minha vida nunca mais vai ser a mesma, mas porém eu aguardo ansiosamente que Jesus venha buscar a igreja dele, né? E que naquele grande dia nós possamos nos encontrar na vida eterna e viver eternamente, sem dor, sem maldade, sem choro, sem inveja, sem desamor, onde tudo vai ser perfeito, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigado mesmo. E que Deus abençoe a todos vocês e que todos nós possamos enfrentar a morte com mais naturalidade, né? Se a gente estiver mais próximo de Deus, a morte pra gente vai ser com mais naturalidade, porque bem dizer, a Bíblia diz assim, ó, não aonde o ladrão rouba e a traça come, mas ajunteis tesouros no céu, né? E a Bíblia diz pra gente não andar ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Nós não sabemos se amanhã somos nós que vamos partir, então que nós possamos estar preparados para poder partir, né? Um exemplo, a minha esposa, ela foi privilegiada. Ela teve a oportunidade de ficar internada 2 semanas. Nessas 2 semanas que ela ficou internada, ela ficou com dor, mas ela teve a oportunidade de falar com todos os irmãos dela, com todos os parentes dela, né? Teve a oportunidade de conversar com quem ela não conversava, né? E assim, Deus preparou tudo. Tudo foi preparado por Deus. A doença veio para levá-la, porém Deus deu um tempo para que ela conseguisse falar com todo mundo, para que ela se preparasse. E é por isso que eu acredito que hoje ela está salva em nome de Jesus, está na vida eterna. E naquele grande dia nós vamos se encontrar novamente, tá bom? Obrigado, gente. Fiquem com Deus. E assim, a dor é muito grande, a dor é muito forte, mas nós temos que entender que Deus está no controle de tudo e que Ele fez o melhor para ela, tá? Um abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe.